Ô, gente boa, tudo bacana, meu? Hoje a gente vai bater de Polícia Civil, São Paulo, concurso agora de 2019, banca VUNESP. Separei aí 16 exercícios para a gente comentar, para a gente resolver com bastante cuidado. Tá tranquilo, tá bacana. E agora eu vou lhe mostrar um lance, cara. Olha o nosso site aí. Demorou, mas apareceu, cara. Apareceu o anúncio do Google AdSense. Vai ficar uma tela meio chata, porque tem anúncio aqui à esquerda e à direita, um aqui no meio, outro aqui e dois aqui embaixo. Para que esse anúncio? Para gerar alguma renda, para manter o canal. Como é que você faz para trabalhar no site? Vídeo aulas. A aula de hoje está onde? Nos vídeos de 2019. Ó. Próxima página está aqui, ó. Polícia Civil São Paulo 2019. Clicou aqui, você vai para o material para você baixar. Como baixa? Seleciona, editar, copiar, editar, colar no seu Word. Tranquilo? Então nós vamos resolver isso aí. E esse site aqui está com a cara nova porque eu recebi o apoio do Google AdSense. Vamos ver o que vai rolar nisso aí. Se rola de bancar pelo menos a internet, né? Porque aqui eu não vendo nada. Então esse anúncio aqui foi muito bem-vindo. Vamos embora estudar? Dá uma sacadinha aí. É um texto interessante para a gente colocar aquela cadência na leitura, né? Sem muita correria, degustando as informações, entendendo o que foi escrito, para depois partir para a interpretação. Aqui não tem muita interpretação, mas faremos o primeiro texto. Bora para a leitura. Quem assiste a Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto e correto que é falado pelos personagens da novela. Com frases que parecem retiradas de um romance antigo, mesmo nos momentos mais banais, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Ao UOL, o autor da novela, Alcides Nogueira, diz que o linguajar de seus personagens é um ponto que leva a novela a se destacar. Não tenho nada contra a linguagem coloquial, ao contrário. Acho que a língua deve ser viva e usada em sintonia com o nosso tempo. Mas colocar um português bastante culto torna a narrativa mais coerente com a época da trama. Fora isso, é uma oportunidade de o público conhecer um pouco mais dessa sintaxe, poucas vezes usada atualmente. Dá uma pausa aqui, olha. Eu quero chamar sua atenção para isso aqui, ó. Maneira clássica e erudita pode tornar o texto do escritor um texto excludente. A gente fala de maneira informal, coloquial. Então, o camarada que fala muito corretamente, ele pode estar correndo o risco de praticar um texto excludente. Ele vai excluir aquelas pessoas que não entendem o que ele está falando. O escritor que assina o texto da novela das 18 horas, ao lado de Bia Correia do Lago, conta que a decisão de imprimir um português erudito à trama foi tomada por ele e apoiada pelo diretor artístico Jaime Bonjardim. Ele revela que toma diversos cuidados na hora de escrever o texto, utilizando inclusive o dicionário. Muitas vezes é preciso recorrer às gramáticas. No início, o uso do coloquial era tentador. Aos poucos, a escrita foi ficando mais fácil, afirma Nogueira, que também diz se inspirar em grandes escritores da literatura brasileira e portuguesa, como Machado de Assis e Eça de Queiroz. Mais uma vez, chamando a nossa atenção aqui para Machado de Assis e Eça de Queiroz, porque Machado de Assis usa uma língua, né, a língua portuguesa brasileira, extremamente criteriosa e retirada da gramática. Para o autor, escutar os personagens falando dessa forma ajuda o público a mergulhar na época da trama
de modo profundo e agradável. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim, que também explica que a estética delicada da novela foi pensada para casar com o texto. É uma novela que se passa no fim dos anos 1920, então tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. Acho que isso é importante para que o telespectador consiga se sentir em outra época, diz. Então aqui eu tenho a referência e agora já vamos para a primeira questão. Número 1. Os pronomes em destaque assumem nos enunciados correta e respectivamente os sentidos de. Eu sempre falo esses lances, olha, respectivamente, um após o outro, na ordem em que foi colocada. Então, primeiro esse, segundo esse, terceiro esse aqui. Respectivamente. Sinônimo de respectivamente, concomitantemente. Olha aqui, concomitantemente. Para a VUNESP é legal colocarmos essas observações. Observe, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Eles se expressam. Vamos analisar esse se. Eu tenho um jogo de ações entre dois públicos, entre dois personagens, entre duas figuras. Eu tenho apenas um lado, os personagens. Eles expressam a quem? A eles mesmos. Se ele expressa a eles mesmos, eu tenho o reflexo da ação. Os personagens expressam. Olha o reflexo para onde vai? Para eles mesmos. Mesmos varia? Varia. Elas mesmas. Beleza? Então aqui eu já tenho uma condição reflexiva. Segunda colocação. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim. A nossa tentação, a minha tentação, é fazer o seguinte. Quem compartilha, compartilha alguma coisa. Compartilhou o quê? O sentimento. Compartilhou a quem? A ele. Mas quando eu coloco esse a ele e o que, eu estou fazendo uma análise sintática. E aqui pediu para analisar o sentido. Quando eu trabalho com sentido, quando eu analiso a situação para saber o que ela quer dizer para mim, eu passo pela semântica. Não que aqui embaixo eu tenho respostas da semântica. A semântica trabalha com o quê? Sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo. Aqui embaixo eu tenho sentidos. Então, o sentido desse aqui em cima, esse si, foi o sentido reflexivo. O personagem fez um lance e ele sentiu. Eles se expressam. É o reflexo do verbo. Volta para os personagens. Agora, compartilhou-lhe. Eu estou passando um lance para esse cara aqui também. Então, ele gera uma ideia de, ele gera um sentido de posse. Ele passou o sentimento ao outro cara. Ele passou o poder, olha só, verbal, a outra pessoa. Então, é posse. Terceira condição, para que o telespectador consiga se sentir. O telespectador vai sentir ele mesmo. Então é reflexivo, como a primeira situação aqui também é
reflexiva. Então ficou a letra C. Vamos marcar as outras como erradas. E reexplicando, esse se e esse outro se, eles apontam a ação verbal para quem pratica. Então é o reflexo da ação. E esse compartilhou-lhe, ele tem o sentido de posse. Eu vou falar que esse sentimento também pertence ao camarada. Então eu tenho a letra C, reflexivo, possessivo e reflexivo. Número 1, letra C. Número 2. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão, quanto às regras de regência e à ocorrência da crase. Olha que coisa curiosa aqui. Esses dois lances aqui. Vou até marcar. A crase, ela só vai ocorrer em um caso de regência. O termo anterior exige a preposição a. Vamos ver o que vai rolar aqui. Letra A. Telejornais apresentam à população um resumo dos eventos que lhe despertaram interesse nas redes sociais. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. Apresentou o quê? Vou passar para o lado de cá, ó. Um resumo. Apresentou a quem? A população. Poxa, certíssimo. Agora vamos ver esse caso de regência e ocorrência da crase. O verbo apresentar aqui, ele rege a preposição a. Ele exige a preposição a. O próximo termo, população, é uma palavra feminina que aceita o artigo definido feminino a. Quando eu faço essa união da preposição a com o artigo definido feminino a, eu tenho o caso da crase, que é o a com acento grave, indicativo de crase. Vou colocar aqui também, olha, acento grave. É o acento que indica a crase. Ficou a letra A. Vamos ver o que rolou com as outras letras. Letra B. Indivíduos são chamados a tirar suas conclusões sobre fatos que os são apresentados diariamente. Ora, eu tenho aqui um verbo e eu não posso utilizar acento grave indicativo de crase antes de verbo. Então essa aqui está errada. Letra C. Cada vez mais tem chegado a mim frases das quais me fazem refletir sobre os valores da sociedade atual. A mim está correto? Mim. Será que eu posso utilizar aqui o acento grave indicativo de crase? Não, porque eu não uso diante de pronomes pessoais do caso oblíquo. Está errado também. Você já tem as manhas dessa matéria? Se não, tem muito vídeo aí no canal sobre crase. Letra D. É inegável que as redes sociais influenciam o modo como interagimos com o mundo e os damos sentido. É inegável que as redes sociais, que é inegável? Que as redes sociais, aqui eu estou falando que as redes sociais, eu deveria colocar apenas um artigo definido feminino, pluralizado. Neste caso, não cabe o acento grave indicativo de crase. Tá fácil isso, hein? Letra E. Tem sido comum pessoas compartilharem informações de maneira instantânea, sem analisar-lhes a fundo. A palavra fundo é masculina ou feminina? Você fala o fundo, ou eu vi o fundo do poço, ou você viu a fundo do poço? Você viu o fundo da garrafa. Isso aqui é uma palavra masculina, portanto, não aceita
o sinal grave indicativo de crase. Número 2, letra A. Número 3, mais um texto. Vamos àquela leitura fantástica, lenta e com bastante atenção. Tire suas próprias conclusões. Essa é a frase que mais tenho ouvido recentemente. Passada a euforia de uma notícia qualificada como bomba, logo os atores de uma das partes corriam a público para disponibilizar a íntegra daquilo que antes foi veiculado em partes. É preciso saber de tudo e entender de tudo. É preciso tirar as próprias conclusões para não depender de ninguém. E é esse o grande e contraditório imperativo dos nossos tempos. É uma ordem a uma experimentação libertária e uma quase contradição do termo. O imperativo que liberta também aprisiona. Você só passa a ser ou a pertencer se tiver uma conclusão, sobre qualquer coisa. Nas últimas décadas, psicanalistas se debruçaram sobre as mudanças nos arranjos produtivos e sociais de cada período histórico para compreender e nomear as formas de sofrimento decorrentes delas. A Revolução Industrial, a divisão social do trabalho, a urbanização desenfreada e as guerras, por exemplo, fizeram eclodir o número de sujeitos impacientes, irritadiços e perturbados com a velocidade das transformações e suas consequentes perdas de referências simbólicas. Pensando sobre o imperativo leia, veja, assista e tire suas próprias conclusões, começa a desconfiar de que estamos diante de uma nova forma de sofrimento relacionado a um mal-estar ainda não nomeado. Afinal, que tipo de sujeito está surgindo de nossa nova organização social? O que a vida em rede diz sobre as formas como nos relacionamos com o mundo? Que tipos de valores surgem dali? E, finalmente, que tipo de sofrimento essa vida em rede tem causado? Vou arriscar e sair correndo, já sob o risco de percorrer um campo que não é meu. Estamos vendo surgir o sujeito preso à ideia da obrigação de ter algo a dizer. Ao longo dos séculos, essa angústia era comum aos chamados formadores de opinião e artistas, responsáveis por reinterpretar o mundo. Hoje, basta ter um celular com conexão 3G para ser chamado a opinar sobre qualquer coisa. Pensamos estar pensando mesmo quando estamos apenas terceirizando convicções ao compartilhar aquilo que não escrevemos. É uma nova versão de um conflito descrito por Clarice Lispector a respeito da insuficiência da linguagem. Algo como, não só não consigo dizer o que penso, como o que penso passa a ser o que digo. Se vivesse nas redes que atribuem a ela frases que jamais disse, o dizer e o pensar teriam a interlocução de um outro verbo, compartilhar. Olha que texto bacana, cara. Vale a pena uma leitura atenta, caprichada, para a gente absorver o que o texto diz. A próxima questão, aqui tem a fonte. Deixa eu diminuir isso aqui. A próxima questão não depende do texto. Mas por que eu li? Porque precisamos ler. Precisamos ter uma leitura atenta. Eu fiz uma leitura atenta. Se você me acompanhou, você também fez uma leitura atenta. Vamos lá. Considera o trecho. Qual outra palavra eu poderia colocar aqui no lugar de trecho? Sempre coloco isso nas minhas correções. Trecho é igual a excerto. O que é excerto? Pedaço de texto. O imperativo que liberta também aprisiona. Você só passa a ser ou a pertencer se tiver uma conclusão sobre qualquer coisa. Vamos lá? Respeitando-se as regras de regência nominal e preservando-se o sentido original, o vocábulo destacado pode ser substituído por
Esse sobre, ele pode ser entendido numa leitura. Vamos tentar. O imperativo que liberta também aprisiona. Você só passa a ser ou a pertencer se tiver uma conclusão sobre qualquer coisa. Então você tem uma conclusão para qualquer coisa. Vamos fazer uma leitura interpretativa. De acordo com qualquer coisa? Não. Eu tenho uma conclusão para qualquer coisa. Então eu não estou de acordo. Se eu não estou de acordo, eu também não vou tomar posição. Eu também não vou a encontro de, ou de encontro a. Eu também não vou ficar em cima ou acima. Está vendo o que eu estou fazendo? E eu também não vou colocar se é por causa de ou consequência disso. Então não é nem causa nem consequência. Então eu tenho uma conclusão a respeito de qualquer coisa. Foi na minha interpretação? Fiz um troço meio doido aqui, né? Sem gramática, sem nada. A palavrinha sobre pode ser substituída por uma locução prepositiva. Quais são as locuções prepositivas? Acerca de, em relação a, com relação a respeito de. E não é concordando, de acordo com ou contra. E não é de encontro, e muito menos acima. E também não é causa nem consequência. Fiz uma interpretação assim, rasa. Ou seja, eu tenho que ter uma conclusão para qualquer coisa. Se tiver uma conclusão para qualquer coisa. Se você fizer isso para qualquer coisa, a respeito de qualquer coisa. Número 3 ficou a letra E. Número 4. A passagem do texto que, após o acréscimo da vírgula, está de acordo com a norma padrão é: eu tenho um pedaço aqui, uma passagem, um excerto, eu vou botar uma vírgula e esse excerto vai ficar de acordo com a norma padrão. Essa é a frase que mais tenho ouvido recentemente. Nossa, horrível, hein? Essa é a frase, eu não posso colocar essa vírgula, porque essa oração aqui não é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Seria o único caso para justificar essa vírgula. Correto? Mas tenho ouvido recentemente a frase. Então, esse que aqui, ele é relativo à frase, e aí essa vírgula é proibitiva, essa letra A está errada. Se você não está entendendo o que eu estou falando sobre orações subordinadas, substantivas, adjetivas, dá uma paradinha no vídeo, olha aí no canal, eu tenho material para estudo. Aí depois você volta para cá. Letra B. É preciso tirar as próprias conclusões para não depender de ninguém. Ora, olha que bacana dessa 4. Eu tenho aqui a oração principal, é preciso tirar as próprias conclusões a fim de não depender de ninguém. A segunda é uma oração subordinada adverbial final. Veja bem, o uso dessa vírgula aqui, ele é facultativo, correto? Eu posso ou não utilizar. Como eu utilizei, não caracterizou erro para a questão, para a letra. Então essa letra está correta. Vamos marcar aqui. Letra C. Nas últimas décadas, psicanalistas se debruçaram sobre as mudanças nos arranjos produtivos e sociais de cada período histórico. Olha, eles se debruçaram. Quando eu coloco sobre as mudanças nos arranjos, eu estou colocando, eu estou complementando, né, a ideia verbal. Então eu não posso usar essa vírgula aqui.
Estou fazendo isso aqui tudo sem gramática, tem base, e está rolando com tranquilidade. Letra D. Ao longo dos séculos, essa angústia era comum aos chamados, formadores de opinião e artistas. Aos chamados formadores de opinião e artistas. Não posso colocar essa vírgula aqui, ó. Chamados formadores de opinião e artistas. Essa aqui também está errada. É interessante como as questões erradas, após uma leitura lenta e atenta, como eu estou fazendo, ela pula na nossa cara, assim, de cara, né? Você faz a leitura e fala, nossa, não dá nem para ler direito. Letra E. Hoje basta ter um celular com conexão 3G para ser chamado a opinar. Se eu colocar a vírgula, eu não vou conseguir ler do jeito que eu li. Com conexão 3G para ser chamado a opinar. Não tem essa vírgula. Senão eu vou dar uma pausa na minha leitura. Eu não posso dar pausa aqui. Também sem gramática. Tranquilo. Número 4, letra B. Número 5. No trecho, cara, muita atenção nisso. Você só passa a ser ou a pertencer se tiver uma conclusão. Os vocábulos você, só e se contêm, respectivamente, os seguintes sentidos, respectivamente, um após o outro. Você, esse pronome pessoal aqui do caso reto, corresponde a qual pessoa? Primeira, segunda, terceira. Eu, tu, ele ou ela ou você. Esse você, ele passa uma ideia de que pode ser qualquer pessoa. Aqui não foi definido. Você. Quem é você? Você que está lendo. Pode ser uma mulher, pode ser um homem. Pode ser um homem que acabou de ler, passou para uma mulher, depois passou para uma criança, depois voltou para um homem, passou para uma criança, voltou para uma mulher. Você, qualquer um que pegar o texto e ler, será você. Então o você aqui, ele traz uma indefinição. De quem é esse você? É o leitor, mas ele não foi especificado. É você que está lendo, como você que está assistindo ao vídeo. Eu não sei quem é você. Então é uma indefinição. Você apenas, quando eu falo apenas, eu estou restringindo. Olha, você apenas, somente, restrição. Você só passa a ser ou a pertencer caso tenha, ou na condição de ter uma conclusão. Então, esse se é uma condição. Ficou a letra D com muita clareza. A única coisa que poderia gerar alguma dúvida aqui era o pronome pessoal do caso oblíquo. Na terceira pessoa do singular. Eu, primeira, tu, segunda, ele ou ela ou você, terceira pessoa do singular. Lembrando que nós temos 3 pessoas para o singular, 3 pessoas para o plural. Eu, tu, ele, 3 pessoas para o singular, nós, vós, eles, 3 pessoas para o plural. Nós não temos 6 pessoas como pronomes pessoais do caso reto, nós temos apenas 3. Eu acho que todo vídeo eu falo isso também, e vou continuar falando, porque isso é muito importante. Número 5 ficou a letra D. Número 6. Assinale a alternativa em que a segunda expressão destacada denota, no contexto, um evento posterior ao designado pela primeira expressão destacada. Você entendeu o que está escrito aqui? Eu não entendi, não. Então, vou fazer outra leitura. Vamos lá mais uma vez. Assinale a alternativa em que a segunda expressão destacada... Qual é a segunda expressão destacada em cada letra? Olha, corriam,
entender, aprisiona, estamos, nos relacionamos. Denota, o que é denotar? Significar algo, sem interpretação. Denota vem de denotativo, que é o sentido real. O contrário de denotar é conotar, que é o conotativo, que é o sentido irreal. Então vamos lá. Assinale a alternativa em que a segunda expressão destacada mostra, significa exatamente, no contexto, um evento posterior ao designado pela primeira expressão destacada. Será que depois da terceira leitura ficou mais claro? Eu vou marcar a questão aqui, a letra aqui, em que a segunda parte ela está num tempo posterior à primeira. Então eu faço um lance na primeira e faço outra coisa na segunda expressão. Letra A. Passada a euforia de uma notícia qualificada como bomba, logo os autores de uma das partes corriam a público para disponibilizar a íntegra daquilo que antes foi veiculado em partes. Então, primeiro, eu vou passar a euforia de uma notícia qualificada, posteriormente, os autores de uma das partes corriam. Eu não tenho o mesmo tempo, entende? Eu tenho dois tempos. Vou fazer um lance aqui em cima e vou fazer outro lance aqui embaixo. É a letra A e eu vou discutir as outras letras contigo. Entenda agora, olha. É preciso saber de tudo e entender. Eu estou falando duas coisas simultâneas. Olha, preciso saber, preciso entender. Eu não fiz uma coisa e depois eu fiz outra. Eu coloquei duas coisas simultâneas. Poxa, não tem uma posterior à outra. Então essa daqui está errada. Letra C. O imperativo que liberta também aprisiona. Olha, eu tenho duas coisas juntas. Eu tenho uma situação simultânea, eu tenho um evento simultâneo. Então não é a letra C. Tá ligado aqui na paradinha? Também dá para resolver isso aqui sem gramática. Só na leitura. É o que eu estou fazendo contigo. Tranquilidade. Letra D. Pensando sobre o imperativo leia, veja, assista e tire suas próprias conclusões, começa a desconfiar de que estamos, olha, pensando e estamos. Olha, estou pensando agora, estamos agora. Sacou? Também tem um evento simultâneo, pensar e estar. Letra E. O que a vida em rede diz sobre as formas como nos relacionamos com o mundo? Olha, ela diz agora. Nos relacionamos agora. Eu não tenho um evento posterior ao dizer. Eu tenho um evento simultâneo. Deu a sacadinha? Agora, esquece a palavra simultâneo. Esquece tudo que eu falei aqui. Pega essa questão novamente. Faz aí você na sua casa. Você vai ler número 6. Pronto, o enunciado. Aí eu não entendi o enunciado. Bacana. Olha essas letras aqui. Faz uma leitura dessas letras. Qual dessas letras é a diferentona? Perceba, uma notícia qualificada, corriam. Olha, tá vendo que o tempo não bate? Saber entender bateu, liberta, aprisiona bateu, pensando e estamos bateu, diz, olha, aqui não tem mudança de tempo, aqui não tem um efeito posterior. Essa daqui tem, olha, passou a euforia, a galera correu. Pronto.
Uma leitura assim também funciona. Número 6, letra A, chamando a atenção nossa para esse lance cabuloso, que é o enunciado. O enunciado aqui pegou bem pesadinho, mas deu para fazer. Número 6, letra A. Número 7. Da menção ao conflito descrito por Clarice Lispector no último parágrafo, deduz-se o seguinte. Eu vou ler o último parágrafo e vou encontrar esse conflito descrito por Clarice Lispector. E vou interpretá-lo e vou chegar à seguinte dedução. Vamos lá no último parágrafo. É uma nova versão de um conflito descrito por Clarice Lispector a respeito da insuficiência da linguagem. Algo como, não só não consigo dizer o que penso, como o que penso passa a ser o que digo. Se vivesse nas redes que atribuem a ela frases que jamais disse, o dizer e o pensar teriam a interlocução de um outro verbo, compartilhar. Vamos ler as possibilidades. Eu fiz uma interpretação aqui. Você conseguiu chegar a uma interpretação? Vamos voltar lá, antes de lermos as questões. Quando ela diz aqui, não só não consigo dizer o que penso, como o que penso passa a ser o que é dito. Ela quer dizer que ela não tem o poder para expressar exatamente aquilo que pensamos. Ou, olha aqui, a respeito da insuficiência da linguagem. Quando a linguagem é insuficiente, eu não tenho uma clareza, correto? Para transmitir a mensagem. Então, como eu não tenho essa clareza, nós caímos na crença, na ilusão, de que aquilo que a gente diz equivale àquilo que a gente pensa. Olha, não só não consigo dizer o que penso, como o que penso passa a ser o que digo. Então é ilusão. Aqui nesse caso, o ser que escreve, que tenta se comunicar, se torna incomunicável. Vamos lá ler as opções. Número 7. Número 7, letra A. Para o autor, Clarice Lispector estava equivocada ao ignorar a importância do compartilhar como intermediário entre o dizer e o pensar. Essa questão aqui é vaga. Ela não se refere àquela perda, de comunicação. Letra B. Ao se exprimir com exatidão o pensamento, a insuficiência da linguagem é superada, ainda que provisoriamente. Não, a linguagem é insuficiente. Daí não é possível fazer uma boa comunicação. Letra C. Quando o pensamento é traduzido em palavras e essas palavras são partilhadas, exaltam-se os valores morais da sociedade. Essa questão aqui é indecente. Olha só, cara, vamos voltar aqui. É uma nova versão de um conflito descrito por Clarice Lispector a respeito da insuficiência da linguagem. Algo como, não só não consigo dizer o que penso, como o que penso passa a ser o que digo. Se vivesse nas redes que atribuem a ela frases que jamais disse, o dizer e o pensar teriam a interlocução de um outro verbo, compartilhar. Onde que está a sociedade nisso? Eu sugiro que quando você pegar uma questão dessa, que você fala assim, opa, mas de onde vem isso? Você volta para o texto, aí você percebe que não tem valores morais da sociedade aqui. Nesse último parágrafo, vamos deixar bem claro aqui, no último parágrafo. Letra D. Não é possível expressar com exatidão o que pensamos, e nos iludimos ao crer que o que dizemos equivale ao que pensamos. Porque a linguagem é inalcançável. A linguagem aqui, olha, ela é insuficiente. Ela não alcança a mensagem.
como ela não alcança a mensagem, você, eu, nós vivemos na ilusão de crer que o que dizemos equivale ao que pensamos. Letra D. E letra E, o pensar adquire valor a partir do momento em que encontra um equivalente no dizer e assume forma ao ser compartilhado. Esse aqui, então, está bizarro. Olha aqui. Se vivesse nas redes que atribuem a ela frases que jamais disse, o dizer e o pensar teriam a interlocução de outro verbo, ou seja, teria a comunicação, teria o diálogo, teria a discussão com outro verbo, compartilhar. Então, eu não vou somar os dois para gerar um terceiro. Olha, assumir a forma, não. Eu tenho um outro para interlocução, para uma discussão, para um diálogo. Número 7 ficou a letra D. Número 8. No sexto parágrafo, o verbo pensar em, pensamos estar pensando, veicula em cada ocorrência, respectivamente, sentidos que equivalem a, respectivamente, olha, este. Quando eu falo que pensamos estar pensando, eu estou supondo que estamos pensando. É uma possibilidade. Uma possibilidade que pode gerar a uma ideia. Pensamos estar pensando. Supomos estar pensando. Não teve como não apontar a resposta correta imediatamente. Porque eu só resolvi essa questão já passando a dica. Pensamos estar pensando. Supomos estar pensando. Rememorando, agora vamos trocar. Rememoramos estar pensando. Refutamos estar pensando. Induzimos estar pensando. Fantasiamos estar pensando. Ou supomos estar pensando. O primeiro verbo aqui, ó, numa substituição rápida, já poderia nos ajudar. Por isso que eu resolvi, né, imediatamente, para depois analisarmos as outras letras. Número 8, letra E. Número 9, no contexto do segundo parágrafo, a experimentação libertária refere-se a, ou refere-se, vamos lá, no segundo parágrafo. O segundo parágrafo está aqui. É preciso saber de tudo e entender de tudo. É preciso tirar as próprias conclusões para não depender de ninguém. E é esse o grande e contraditório imperativo dos nossos tempos. É uma ordem a uma experimentação libertária e quase uma contradição do termo. O imperativo que liberta também aprisiona. Você só passa a ser ou a pertencer se tiver uma conclusão sobre qualquer coisa. Lembra-se dessa questão aqui, olha. Acerca de qualquer coisa. Experimentação libertária está aqui. Mais uma vez, é uma ordem a uma experimentação libertária e quase uma contradição do termo. Contradição, eu vou afirmar e vou negar. Eu vou apresentar algo e depois eu vou contra ele. Vamos à questão. Questão número 8. Não, 9. No contexto do segundo parágrafo, essa experimentação libertária refere-se a, quando eu digo que o imperativo que liberta também aprisiona, você só passa a ser ou a pertencer se tiver uma conclusão sobre qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso aqui na número 9? Que eu tenho que ter uma pretensa liberdade de interpretação sem intermediários. O que seria esse intermediário? Eu vou assumir essa interpretação. Então, a experimentação libertária é quase como um pensar com liberdade,
sem se preocupar com intermediários. E quando você pensa com liberdade, você tem suas próprias teorias, teses, seus próprios princípios. Correto? Vamos ver as outras. Ao acesso aos canais de comunicação mais atualizados, observe que na letra A eu tenho um lancezinho que vai fazer a diferença. Eu tenho acesso, né? Eu me refiro ao acesso aos canais de comunicação mais atualizados? Não. Não dá para depreender isso do trecho. Refere-se a uma característica peculiar às notícias impactantes? Também não se refere a isso. Vai observando para você ver como é que trabalha a VUNESP. A experiência de criar publicações que gerem controvérsia? Também não bate. A liberdade que a imprensa tem de defender sua ideologia? Essa que poderia nos seduzir pela palavra liberdade, que está aqui e está aqui, ó. Olha lá, liberdade aqui, liberdade aqui. Eu só tenho essas referências à liberdade. Então eu tenho uma pretensa liberdade de interpretação sem intermediários, ou seja, eu vou criar minha interpretação. E interpretar eu tenho um modo subjetivo da coisa. E a letra E é a liberdade que a imprensa tem de defender a sua ideologia. Até aqui estava legal demais, olha. Até aqui. Agora, que a imprensa tem de defender a sua ideologia, não entra. Número 9, letra A. Vamos a mais um texto. Fizemos 2 leituras, vamos fazer outra leitura bacana, tranquila. Leia o texto para responder a questão, ou as questões aí abaixo. Karl Marx, romancista e dramaturgo, migão, sem tendência política, sem tendência ideológica. Esse texto é para ser lido e depois há algumas questões para concursos, ok? Não estou defendendo nem A, nem B, nem C, nenhuma tendência política, nenhuma tendência ideológica sobre qualquer coisa. É preciso levar a sério a filha de Marx, Eleanor, quando disse que seu pai era o mais alegre e divertido de todos os homens. Em outubro de 1837, com apenas 19 anos, o jovem Karl compôs uma peça de teatro e um breve romance satírico, Inacabados, nos quais ridiculariza e condena as convenções burguesas, o moralismo filisteu, a aristocracia e o pedantismo intelectual. Naquele ano, por indicação médica, pois adoecera por excesso de trabalho, Marx deixou Berlim e estabeleceu-se para repousar em Stralow, uma vila de pescadores. Mas, em vez do descanso, optou por trabalhar intensamente. Aqui poderia falar aí, né? Nesse caso aqui, alguém poderia se levantar e falar: pô, mas Marx trabalhou? Karl Marx trabalhou alguma vez na sua vida? Pronto, por isso que eu falei que não vamos tomar partido. Isso aqui é uma questão de concurso e não uma questão para debate. Foi nesse momento que escreveu as 2 operetas contidas no livrinho que a Boitempo oferece agora aos leitores brasileiros: Escorpião e Félix e Olanem. Olanem. É Olanem, né? Se fosse Olanem, teria acento porque é oxítona. Mas como é uma palavra estrangeira, eu não sei como é que lê isso aqui. Essas pequenas obras remetem à atmosfera cultural da Alemanha no período posterior ao Congresso de Viena, com a rejeição romântica do classicismo e a grande difusão da obra de Laurence Sterne, principalmente do seu Tristan Shandy. Esse romance, publicado entre 1759 e 1767, cobre de ridículo os estereótipos literários então dominantes. É dessa fonte literária, além de pitadas de A.T. Hoffmann,
que o jovem Cal bebe em seu romance Escorpião e Félix, dissolvendo os lugares comuns narrativos num divertido desprezo pela lisura formal do romance clássico. Já Olanen é um drama fantástico em versos, um suspense gótico. Na criação desse poema-tragédia, ambientado numa aldeia da Itália, o jovem filósofo estava sob a influência dominante de Goethe e, sob essa luz, delineava sua visão da história e sua ideia de que o mundo precisava ser completamente revolucionado. Esse Cal ainda não é o mesmo Marx que conhecemos melhor, mas são claros indícios do futuro filósofo materialista que despontam. Aqui eu tenho a referência. Percebeu o finalzinho aqui? Esse Cal não é o Marx que conhecemos melhor, mas são claros os indícios do futuro filósofo materialista que despontam. Porque eu li isso outra vez? Vamos descobrir. Número 10. A regência verbal e o emprego do sinal indicativo de crase estão em conformidade com a norma padrão da língua, em. Então, eu tenho regência verbal, já falamos sobre isso, e o emprego do sinal indicativo de crase. Como é que chama esse sinal indicativo de crase? É o acento grave. Vou botar de novo, porque é interessante. Acento grave é esse aqui, ó. Letra A. É preciso dar atenção a ela. Está errado, pois eu não uso o sinal indicativo de crase, o sinal grave, antes de pronome pessoal do caso reto. Letra B. Ele criticou a certas convenções. Quem critica, critica alguma coisa. Criticou o que, e não é a que. A transitividade verbal do verbo criticar é transitividade direta. Então, ele não aceita preposição. Essa aqui está errada. Letra C. O médico tentou dissuadi-lo a trabalhar. Também está errado, porque eu não posso utilizar o sinal grave indicativo de crase antes de verbo. Letra D. Lá deu vida àquelas obras literárias. Essa é a correta porque deu vida. Quem dá algo a alguém. Deu o quê? Vida. Deu vida a quem? Àquelas obras literárias. Então, eu tenho um a aqui da regência, né? No caso aqui, regência verbal. Deu o quê? Vida. Deu a quem? Aquelas. Então, eu pego esse a do transitivo indireto, no caso, esse verbo é bitransitivo. Então, eu pego esse a da transitividade indireta, pego esse a desse pronome e faço aquelas. Questão fácil, hein? Tranquilíssima. Cal defendia a uma revolução. Quem defende, defende algo, e não a alguma coisa. Então, Cal defendia uma revolução. A letra E também está errada. Questão fácil, viu? Essa número 10. Então, número 10 ficou a letra D, observando a regência verbal. O que eu observei nessa regência verbal aqui? A transitividade do verbo. Verbo transitivo direto não aceita preposição. Verbo transitivo direto e indireto é chamado verbo bitransitivo. Quando ele se expressa como verbo transitivo indireto, ele rege a preposição a. Então, número 10, letra D. Número 11. Assinale a alternativa em que o sentido expresso pelo vocábulo destacado está indicado entre colchetes. Vou resolver isso aqui num tapa também. Perceba o estilo da VUNESP. Olha aqui. É preciso levar a sério a filha de Marx, Eleanor, quando disse que seu pai era o mais alegre e divertido de todos os homens,
Hipótese, quando é tempo. Sacou a questão? Naquele ano, por indicação médica, pois adoecera por excesso de trabalho, Marx deixou Berlim. Consequência, vou ler diferente. Naquele ano, por causa da indicação médica, Marx deixou Berlim. Sacou? Naquele ano, por causa da indicação médica. Consequência? Não. Isso aqui é causa, por causa. C. Marx deixou Berlim e estabeleceu-se para repousar em Stralow, uma vila de pescadores. Eu tenho aqui para repousar, a fim de repousar. Então, aqui é uma finalidade e não direção. Letra D. Mas, em vez do descanso, ora, ele não descansou, ele fez outra coisa, optou por trabalhar intensamente. É adição? Não é adição. É uma adversidade, é o mas. E letra E. Esse romance, publicado entre 1759 e 1767, cobre de ridículo os estereótipos literários então dominantes. Tempo. Então dominantes, esse então se refere ao tempo que ele era dominante. Fácil, né? Eu acho fácil porque a VUNESP, ela não dá as coisas mastigadinhas. Você, voltando aqui, eu estou falando bem lentamente, esse vídeo vai ficar gigante, não tem problema. Você vai observar, cara, que desde aqui, ó, a primeira questão, eu preciso ler as letras, porque em algumas questões as letras se eliminam, como foi aqui a número 11, e como aconteceu, como várias outras questões aí para cima. Número 11, letra E. Número 12, os travessões empregados no segundo parágrafo servem ao propósito de isolar uma expressão com função. Vamos lá no segundo parágrafo. Naquele ano, por indicação médica, pois adoecera por excesso de trabalho. Então, nós temos aqui, ó, pois adoecera por excesso de trabalho. O que pode ser isso, hein? Vamos voltar lá no número 12. Eu estou ali fazendo o quê? Eu estou resumindo? Não. Estou enumerando alguma coisa? Também não. Olha a leitura que eu estou fazendo. Eu estou explicando. Poxa, é essa? Volta lá. Aqui, ó. Vou marcar. Naquele ano, por indicação médica, pois, porque. Pode crer? Ó. Número 12, explicativa. Não vai recapitular nada que foi dito, não vai exemplificar nada que foi dito. Tchau, questão. Número 12, letra C. Atenção com o pois. Número 13. De acordo com o texto, as obras Escorpião e Félix e Olanem, de Karl Marx, têm em comum o fato de serem. Quando eu terminei esse texto, eu li e chamei a nossa atenção para um trecho, para um excerto. Olha aqui. Esse Karl ainda não é o Marx que conhecemos melhor, mas são claros os indícios do futuro filósofo materialista que despontam. Quer dizer que
Eu não tenho um Marx completo. Eu tenho aqui alguns indícios do futuro filósofo. Mas são claros indícios, são claras as pistas do futuro filósofo. Vamos lá. Elas têm um comum de serem burlescas e tratarem de temas metafísicos, empoladas e desenvolverem teses filosóficas, classicistas e reproduzirem estereótipos burgueses, incompletas e atacarem a tradição acadêmica. Ela é incompleta por quê? Aquilo ali foi apenas um pequeno vestígio do que seria Karl Marx como futuro filósofo. E não é regionalista e terem a Itália como cenário. Essa aqui, cara, poderia gerar uma certa dúvida. Mas, VUNESP, leia o texto. Por isso que eu li 3 textos contigo. E eu li esses textos com calma, com tranquilidade, me atentando aos pequenos detalhes. Isso aqui é um detalhe, olha. Tá vendo? Finalzinho. Esse Karl ainda não é o Marx que conhecemos melhor, mas são claros os indícios do futuro filósofo materialista que despontam. Número 13, ficou a letra D. Número 14. Quanto às regras de concordância da norma padrão da língua, está redigida corretamente a frase. Letra A. Uma parceria entre Terra, Scope e Co. e Época Negócios obteve dados interessantes sobre como as transformações digitais têm sido vistas pelos trabalhadores brasileiros. Essa é a resposta. Eu tive total concordância com a norma culta padrão da língua. Essa palavra parceria concorda com obteve. Dados interessantes sobre como as transformações digitais, essas transformações digitais, concorda com tem. Beleza, vamos agora ler as outras. Letra B. A pesquisa sobre as capacidades digitais dos trabalhadores brasileiros, feita em parceria por Terra, Scope, Trelelê e Épocas Negócios, receberam... a pesquisa recebeu apoio. Olha aqui, a pesquisa receberam, errado. A pesquisa recebeu. Então, essa aqui está errada. Letra C. A chegada de novas tecnologias no mercado de trabalho vem deixando empolgado. Espera aí. Vem, já vou parar por aqui, ó. Vem, remete à chegada. A chegada vem. Grafia errada. Eu tenho que tirar esse acento circunflexo. Está errado. Letra C, pimba. Letra D. Recentemente, surgiu novas tecnologias no mercado de trabalho. Observe que eu tenho aqui um sujeito invertido, fora do lugar dele. Novas tecnologias surgiram. Eu tenho uma inversão sintática. Então, novas tecnologias surgiram. Surgiu está errado. Deveria estar pluralizado, concordando com novas tecnologias. Letra E. O trabalhador precisa estudar para atender às demandas do mercado de trabalho, os quais se transformam constantemente. Os quais, eu estou me referindo às demandas, essas demandas se transformam constantemente. Então, o correto não é os quais, o correto é as quais. Número 14,
Letra A. Número 15. Assinale a alternativa em que, vistos no contexto, os enunciados separados por barra estão relacionados pela ideia de causa e consequência, nessa ordem. Causa e consequência, eu tenho aqui uma jogadinha. Eu vou usar assim, olha, o fato de, essa aqui é a causa, faz com que consequência. Eu não vou ler de acordo com a concordância nas frases. Eu vou ler para gerar uma ideia de causa e consequência. Poxa, mas como se faz isso? Vou ler assim. Vai ficar estranho demais, mas depois você vai ver que funciona. Você pode usar esse lance. Quer ver? Olha. O fato de os brasileiros estão otimistas com o impacto da transformação digital em suas carreiras faz com que superestimam as suas capacidades digitais. Não tem sentido essa letra A. Mas é assim mesmo que se faz? Vai vendo. Letra B. O fato de mais de 80% dos brasileiros se dizem empolgados com a chegada das novas tecnologias no mercado faz com que 80%, 87% estão confiantes de que vão se adaptar à nova realidade. Tem nexo isso aqui? Tem sentido? Também não. Vai vendo. Letra C. O fato de, quando apresentados a uma lista de habilidades mais demandadas, faz com que 42% afirmaram não conhecer as 14 competências digitais desejadas por empregadores. Tem sentido? Também não. O fato de 42% afirmaram não conhecer as 14 competências digitais desejadas por empregadores, de acordo com lista do LinkedIn para 2018, faz com que a lista traz funções não exigidas nas empresas há 5 anos. Deu lógica? Deu sentido? Não. Letra E. O fato de a renovação das competências aconteceu rápido demais, faz com que as pessoas não viram isso acontecer. Então, o fato disso aqui fez isso aqui. A concordância nominal e verbal aqui não precisam ser analisadas. O lance é, a causa é um fato, e esse fato faz com que aconteça alguma coisa. Então, causa e consequência. O fato, a renovação das competências, faz com que as pessoas não viram isso acontecer. Viu que a letra E é a única que suporta esse tipo de brincadeira aqui em cima, olha? O fato de faz com que? Eu não precisei analisar todas, eu só substituí. O fato de é uma causa. Faz com que? Consequência. Gente boa, terminamos aqui a prova da VUNESP, Polícia Civil de São Paulo. Essa semana tem mais vídeo. O simulado desse material, para você treinar, está aqui, ó, vídeo aula. Eu falei isso no início, vou falar outra vez. Próxima página, que são os vídeos de 2019, Polícia Civil de São Paulo, VUNESP. Clicou aqui, as questões do concurso estão disponíveis aí para você treinar. Treine bastante, leia, releia, tá? Eu estou à sua disposição. Por favor, gente boa, deixa seu like, compartilhe o canal com seus amigos da escola, do trabalho, a galera que está fazendo concurso, pode crer? Meu mano, muita paz, muita saúde, muita luz na sua vida. Muito obrigado pela confiança. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!